Valor venal ou valor de mercado? Como eu devo interpretar esses dois termos e como eu devo declarar um imóvel, seja no inventário ou numa doação? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal do Estado de São Paulo e chefio a fiscalização do ITCMD em âmbito estadual. Vamos conversar sobre esse tema. A rigor, já temos um vídeo aqui no nosso canal sobre esse tema bastante específico, mas também muito importante. Se eu não me engano, esse vídeo ele é de 2021. Então, me parece que já é o momento de conversarmos novamente sobre o assunto. Primeiramente, precisamos entender, e o que eu vou explicar aqui não é uma mera teoria, isso impacta nos entendimentos que se confrontam nesse tema específico, que é valor venal e valor de mercado. Em termos muito simples mesmo, o órgão fazendário ele defende que valor venal e valor de mercado são sinônimos. Você pode abrir aí a lei do seu estado, eu chefio aqui a fiscalização do estado de São Paulo, mas essa problemática ela se estende pelo país inteiro, né? Pode-se dizer assim. Então, se você abre aí a lei no estado em que você atua, muito provavelmente você vai encontrar lá, valor venal é o valor de mercado, então ele vai fazer uma menção que deverá ser o valor venal na data do fato gerador, e depois ele vem e explica isso. Então, quando você olha para a lei, você vê que a interpretação que o órgão fazendário dá aquilo ali é que valor de mercado e valor venal têm significados, têm conteúdos absolutamente idênticos. Tá? Já a tese do contribuinte, digamos assim, o pagador de impostos, é que o valor venal, na verdade, ele é definido pela prefeitura. Então, quando a gente tem a prefeitura que ela vem lá e fala assim, olha, esse aqui é o valor para esse imóvel quando eu falo de incidência do IPTU, e aí ele bota lá escrito valor venal. E aí você tem essa definição, essa tese por parte do contribuinte, certo? Claro, assim, que eu estou resumindo muito aqui, muito mesmo, né? Poderíamos falar algumas horas sobre uma tese e sobre a outra tese, mas o que eu preciso que você entenda nesse primeiro momento é que o órgão fazendário ele vai interpretar isso como valor de mercado. Estou falando de valor de mercado. Está escrito valor venal, mas é valor de mercado. E a tese que normalmente, né, por motivos óbvios, será adotada pelos contribuintes, é a tese que diz que não estamos falando de valor de mercado, estamos falando lá do valor que consta no documento da prefeitura, certo? Entendido isso, entendida essa polêmica, eu preciso olhar para a legislação do meu estado. Isso aqui é absolutamente inevitável, pessoal. Não existe receita de bolo. Em TCMD, praticamente nunca a gente vai estar falando de uma receita que vamos aplicar a todos os estados. Essa é a notícia ruim. Então, eu preciso olhar para a lei do meu estado, e ver o que está escrito lá em relação à base de cálculo de imóveis. Porque eu posso ter alguma variação nisso aqui. Eu posso ter esse regramento que eu coloquei aqui no começo, que me parece que a maioria dos estados trazem assim, que é valor venal é igual ao valor de mercado. Ponto final. O que isso significa na prática? Que se eu for lá e declarar o IPTU, o órgão fazendário ele pode arrumar problema para mim. Certo? Esse aqui é um ponto. Uma outra legislação é a que eventualmente fala assim, a base de cálculo do imóvel é o IPTU. Ponto final. Isso aqui é uma outra situação, melhor dos mundos. E uma outra que eu diria que é intermediária é o seguinte, intermediária tanto normalmente em termos de impacto de pagamento, quanto em termos de gradação, digamos assim, da legislação. Uma outra hipótese é, eu tenho uma legislação que fala em valor de mercado, mas ela diz que esse valor de mercado vai estar em um determinado tabelamento e aponta para essa tabela. Exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é assim. O Rio de Janeiro, quando eu olho para a lei, ela fala em valor de mercado e ela traz lá que ato do secretário, se eu não me engano o termo é esse, ato específico do secretário da Fazenda poderá estabelecer. Então ali ele deixou uma brechinha para um tabelamento específico, certo? Então, o primeiro passo para eu saber como eu preciso encarar, como eu preciso interpretar essa questão no meu estado, é saber em qual
dessas 3 hipóteses o meu estado se encaixa. Se eu não conseguir chegar aqui, aventura, tá? Vamos jogar limpo, pessoal. Se eu estou realizando um inventário ou estou falando de uma doação, vou realizar uma declaração de TCMD, ITCD, ITD, seja lá como chama no seu estado, e eu não cheguei nem nesse primeiro passo, eu estou sendo um amador. É isso. É isso. Eu estou declarando o patrimônio do meu cliente sem saber o que é certo e o que é errado. Ah, Jonatas, mas eu vi num artigo, eu vi nisso, eu vi naquilo. Todos os dias eu vejo um monte de advogados se dar muito mal porque pega respostas prontas e traz. Certo? Porque aí a gente vai chegar lá ainda. Pega respostas que muitas vezes não são unânimes, nem majoritárias são. E aí o colega vai lá, essa tese aqui é legal, ela me ajuda. Aí ele pega aquilo como certo e arrebenta o cliente dele. Certo? Então, o primeiro passo é esse aqui. É eu entender da onde nasce, como nasce a questão no meu estado. Quando eu entendo isso, onde é que eu chego? Eu chego numa previsibilidade em relação ao comportamento do órgão fazendário. Certo? Esse é o primeiro passo. Ah, mas eu tenho uma briga judicial. Calma. Ah, eu vi que eu posso ir lá na justiça. Isso. Calma. Calma. Primeiro você tem que entender o que você espera do órgão fazendário. O que você pode esperar dele? Se você... eu olhei aqui, realmente, é valor de mercado. Então, se eu fizer uma declaração com base no IPTU, o que eu posso esperar do meu órgão fazendário? Ele vir cobrar o valor de mercado. Não, eu vi aqui que no meu estado, né, é o que ele falou lá que é o meio termo. Então, tem um tabelamento. Então, se eu vier e declarar pelo IPTU, ele pode vir e, de repente, aplicar esse tabelamento ou fazer um procedimento e buscar o valor de mercado por meio de arbitramento. Então, o primeiro ponto é saber o que eu espero do órgão fazendário, certo? Eu estou falando aqui de forma ampla, tá, pessoal? Estamos falando de conhecimento aqui, então, se às vezes o colega chegou nesse vídeo aqui achando que eu vou ficar aqui defendendo que vocês devem atender tudo que qualquer órgão fazendário fala, não. Temos que cumprir a lei, certo? Se acontece algum exagero por parte do órgão fazendário, o Poder Judiciário está aí para isso, certo? E, para eventualmente você detectar esse exagero, o que você faz? O que você precisa? Primeiro ponto em que estamos. Entender qual é o comportamento do órgão fazendário. Opa, a lei está aqui. E a lei do meu estado diz isso. Beleza. Segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu fazer uma pesquisa jurisprudencial no meu estado e descobrir se de fato existe uma polêmica a respeito daquela forma de interpretação. Certo? Para vocês terem ideia, pessoal, às vezes eu olho para uma questão no STJ e essa questão ela vai ser decidida pelo STJ para um estado de uma forma e para outro estado de outra. Eu posso ter isso. Cada estado não faz sua lei tributária? Então, se eu tenho uma questão que ela vai ao STJ, estou partindo de parâmetros diferentes. Então, eu posso ter decisões que para uma legislação vão chegar no resultado e para outra legislação vão chegar em outra. Então, mesmo se eu faço uma pesquisa no próprio STJ, eu posso me enganar. Posso. Certo? Então, eu posso dizer aqui com bastante tranquilidade que para eu conhecer bem o ITCMD do meu estado, eu sigo essa escadinha e vou ao TJ. Não posso pular isso. Opa, essa questão aqui, agora eu entendi. Essa questão chegou assim, assim, assado no STJ, porque lá no TJ estava assim, assim, assado. Entendi o contexto do meu estado. Então, o segundo passo, ele necessariamente é eu reconhecer ou perceber uma eventual discussão a respeito da legislação do meu estado no TJ da minha jurisdição. Porque da mesma forma que eu falei do STJ, do TJ também pode acontecer a mesma coisa. O TJ de São Paulo, ele pode decidir, ele olha para os dispositivos referentes a imóvel, valoração de imóvel no estado decide de uma forma. Quando eu olho para a legislação do Rio de Janeiro, comparo com São Paulo, uma legislação totalmente diferente. Totalmente não, mas bastante diferente. Então, naturalmente, se eu faço uma pesquisa jurisprudencial geral, eu estou correndo um risco muito sério. Então, olhar para o TJ do meu estado e ver se existe ali me fugiu a palavra. Um litígio considerável, certo? Muito importante nessa pesquisa, muito importante. Cuidado com as liminares. Aqui em São Paulo nós temos uma questão, foge aqui ao nosso
ao objetivo do nosso vídeo, que, em regra, os juízes vão concedendo liminares e, muitas vezes, essas liminares não se confirmam. Então, às vezes, o colega faz uma pesquisa jurisprudencial, vê vários liminares favoráveis, opa, é esse o caminho. Cuidado! Essa pesquisa jurisprudencial ela tem que ter por base a minha decisão final. Ah, essa questão aqui está sendo decidida como em segunda instância? Ah, ela está sendo decidida assim, 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 assim. Certo? E, por fim, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande aqui, né? Esse é um assunto que a gente pode falar muito sobre ele. Na nossa mentoria a gente faz isso. Falando nisso, se eu conseguir te ajudar até agora, deixa aqui, clica no joinha aqui e segue o nosso canal para que a gente possa conversar sobre esse tema e outros temas ligados à nossa área, tá? Falando, ó, a Manuela tá dando um recado dela ali. Então, o nosso último ponto aqui, né, que eu disse, falei da jurisprudência, que é muito importante a gente ir ao último, a decisão estabilizada. E por último, olhem as datas, porque os órgãos, muitas vezes eles adotam determinados comportamentos, aquilo ali pode ser muito combatido pela jurisprudência e, eventualmente, isso deixa de ser praticado, certo? Isso, né, acontece todos os dias. Um órgão toma uma determinada conduta, e essa conduta começa a ser reprovada no judiciário e há um reprogramar de coisas, certo? Então, muitas vezes eu vejo colegas adotando estratégias jurídicas absolutamente desnecessárias, porque essas estratégias jurídicas têm por base jurisprudências que, quando a gente olha, elas nasceram onde? Elas nasceram há 3, 4, 5 anos atrás. Algo que não é mais feito pelo órgão hoje e continua sendo combatido preventivamente pelos advogados. Então, às vezes, você vê ações de 2, 3 anos que não precisavam existir, porque os advogados estão pedindo uma garantia contra algo que não é mais praticado. Então, é importante eu ter atenção também com essa questão, né? Eu estou olhando as jurisprudências do meu estado, depois de olhar a lei do meu estado, estou olhando as decisões finais e estou atento às datas para saber o que está sendo feito hoje e, muito provavelmente, é o que vai ter de melhor para orientar a minha estratégia. Se você está de olho nessa questão de valor venal e valor de mercado, eu vou deixar um vídeo aqui, está aparecendo agora, absolutamente importante para a sua atuação. Não deixe de assistir. Quando a gente está falando em direito tributário, em legislação tributária, principalmente no ITCMD, que a gente ainda tem muita informação desencontrada, é extremamente importante a gente buscar informação de qualidade para a gente poder tomar sempre a melhor conduta para poder defender o melhor interesse do nosso cliente, tá certo? Se você não me segue ainda no Instagram, eu te convido para me seguir lá, é o nosso principal canal, jonatas.albino_ no final. Hoje somos a maior mentoria em inventários no Brasil e a única aprofundada em ITCMD. Me segue lá para a gente conversar diariamente sobre o tema. Beleza? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Se for alguma dúvida, digita aqui embaixo para eu poder te ajudar. Um abraço e até a próxima oportunidade.